Olá a todos, o meu nome é David Pang, sou consultor em gestão de dor e trabalho no Guy's e St. Thomas Hospital e no Thompson's Hospital, ambos em Londres, no Reino Unido. Queria agradecer à Children's Tumor Foundation por esta oportunidade de falar neste webinar e espero que a minha contribuição lhes seja útil. Na próxima meia hora, apresentarei uma visão geral sobre o tipo de impacto que a dor tem sobre os pacientes com schwannomatose, como podemos classificar a dor e o que podemos fazer para ajudar os nossos pacientes e, finalmente, explorar algumas rotas de proporcionar melhoras. Sou formado em anestesiologia, mas hoje em dia o meu foco é quase exclusivamente no controlo da dor e, especialmente, o controlo de pacientes que têm dores intratáveis de longo prazo, sejam estas causadas por condições conhecidas, mas incuráveis, ou condições desconhecidas, mas que excluem uma patologia significativa. Agora, a maior parte do meu trabalho é focada em adultos, especialmente com dores musculoesqueléticas, porque essa condição é mais comum. No entanto, faço uma clínica regular com o professor Ross Ferner no Guy's Hospital, com quem trabalho há cerca de 8 anos, na tentativa de ajudar alguns dos pacientes com neurofibromatose, e especialmente a schwannomatose, para encontrarmos formas de lidarem melhor com a sua dor e tentar minimizar a deficiência associada a esta dor. Uma das coisas que difere quando a dor se torna mais prolongada e crónica, e isto aplica-se especialmente a pacientes com neurofibromatose e schwannomatose, é que não é simplesmente uma sensação. Portanto, é muito comum observarmos pacientes que, apesar de uma carga tumoral que não parece ser significativa, têm uma dor bastante persistente e incapacitante. E esta dor varia bastante. Nem sempre é uma intensidade constante que eles possam prever. Com muita frequência, pode ser aleatória, pode surgir de forma inesperada. E é muito comum que os pacientes tenham episódios de dor intensa e pode levar bastante tempo para diminuir. Isto causa diversas deficiências significativas, não apenas em termos físicos e funcionais, mas também do lado emocional e psicológica, algo de que falaremos mais adiante. Para ilustrar o meu ponto, aqui no ecrã temos um paciente que nos consultou há alguns anos e que tinha um tumor que afetava o seu nervo ciático, que era bastante resistente a vários tratamentos médicos e os analgésicos não resolviam a dor. Ele tentou vários fisioterapeutas e psicólogos. Houve alguma redução do tumor, mas não conseguiram removê-lo completamente. E ele ficou com alguma deficiência por muitos anos e não estava progredindo muito. Foi então encaminhado para o nosso centro para ver se havia algo que pudéssemos fazer para ajudá-lo. Quando ele nos consultou, era assim que ele andava. Podem ver que os seus passos eram muito instáveis, parecia quase que a cair. E a caminhar até ao final do corredor e de volta levou-lhe um tempo e um esforço consideráveis. Eu vou deixá-los ver um pouco e imaginar este tipo de situação. E este é um tipo de paciente típico que nós tratamos quando chegam a um serviço de tratamento de dor, muitas vezes têm um nível significativo de incapacidade física e descondicionamento. Este paciente deu-nos permissão para vos mostrar este vídeo
e eu explicarei adiante o que fizemos para tentar ajudá-lo e quais foram os resultados. Antigamente, a dor era tratada apenas como um sintoma de algum problema subjacente. Portanto, era então mais importante tratar a causa raiz da dor e receitávamos um analgésico para proporcionar algum conforto. Hoje, agora, entendemos que a dor em si pode causar um impacto de saúde muito significativo e causar também uma muito baixa qualidade de vida. Muitos dos nossos pacientes com dor crónica têm índices de qualidade de vida tão baixos quanto os observados em AVCs, lesões nervosas, traumas e doenças cardiovasculares e neuromusculares graves. Portanto, apesar de ser um sintoma quase invisível para muitas pessoas, tem na realidade um grande impacto nas suas vidas. Voltando à schwannomatose, este foi um estudo realizado há quase 10 anos, mas ainda bastante válido. Neste, vemos que quase 2/3 dos pacientes sofrem de dor crónica e destes, cerca de 18% são gravemente incapacitados. Portanto, estes pacientes que frequentemente consomem muitos recursos dos cuidados de saúde teriam dificuldades para ir trabalhar, algo que teria um impacto muito grande nos seus relacionamentos, seu humor e qualidade de vida. E o problema da dor e da schwannomatose, muitas vezes, tem uma qualidade bastante incomum. Não é uma dor típica de pressão que provavelmente esperaríamos encontrar quando um tumor pressiona outra parte do corpo. Muitos destes pacientes descrevem frequentemente sintomas bastante difusos, uma dor que vai para além do local dos sintomas. E também uma dor que pode ser bastante episódica, o que dificulta muito a sua mensuração, pois se no dia que nos consultam, examinarmos o paciente num dia em que a dor não seja muito intensa, talvez não captemos a sua real gravidade. E muitas vezes os pacientes ficam muito frustrados, especialmente quando consultam os profissionais de saúde. Inevitavelmente acabam por ser examinados quando a dor não é muito grande e as preocupações são descartadas. No entanto, para muitos destes pacientes, a dor não responde muito bem aos analgésicos, algo que falarei mais adiante. O que fazemos então quando estes pacientes têm dores contínuas e, no entanto, não temos um procedimento que cure e que possa remover ou reduzir o tumor e os seus sintomas? E se disserem a estes pacientes que não há muito a fazer? Mesmo assim, temos que identificar formas de lidar com a dor, especialmente porque o impacto nas suas vidas é muito significativo. Assim, para muitos dos meus pacientes, as terapias médicas já foram esgotadas. Quando chegam aos serviços de gestão da dor, muitos dos tratamentos convencionais já foram tentados e fracassaram. O que podemos então fazer em relação a estes pacientes? Como podemos ajudá-los a lidar com a dor? Então, para começar, eu vou divagar um pouco e falar um pouco sobre o que é realmente a dor e como esta é definida. Vou falar sobre um pequeno caso publicado no British Medical Journal em 1995, numa secção chamada Minerva, que é uma secção que gosto de ler, porque tem sempre muitos pequenos estudos de caso interessantes, que não exigem grande atenção para que sejam aproveitados ao máximo. E este é um caso que se destaca porque descreve como foram feitas experiências na forma de gestão de dor. Um trabalhador de 29 anos de idade na construção civil pisou um prego grande e podemos ver nas fotos que o prego atravessou o seu pé e sempre que o pé se movimentava, ele gritava com dor.
Então ele teve que ser sedado para que algo pudesse ser feito. Esta é uma situação bastante comum e todos podemos imaginar consultar este tipo de paciente. Nunca pensaríamos que isto fosse incomum. No entanto, o que se destacou mais foi que quando lhe tiraram a bota e viram que o prego, na verdade, não havia penetrado nenhuma parte do pé. Na verdade, estava entre os dedos dos pés. Portanto, na realidade, não havia nenhum motivo para que fosse doloroso. Contudo, a dor que ele sentia era muito, muito real. Isto leva-me então ao próximo slide, que é a definição de dor. A dor não é apenas um conjunto de sinais da periferia do cérebro, não é uma sensação por si só. Esta é a definição internacional que usamos como especialistas em dor. Se olharem, as palavras-chave aqui são que a experiência é sensorial e emocional associada com danos concretos ou potenciais aos tecidos. Ou seja, a dor, na realidade, depende da percepção do paciente. Não tem necessariamente de estar associada a lesões no corpo. Nós fingimos sentir a dor como uma sensação e há um mecanismo para nos proteger. Mas em algumas circunstâncias, não é assim que funciona. Não há nenhum componente fisiológico ou adaptável. E quando se torna inadaptada, mal adaptada, é aqui que nos envolvemos como profissionais de saúde. Uma das nossas perguntas que mais nos confunde é esta desconexão entre a patologia que observamos a nível físico e a própria dor e o impacto da dor, que nos leva a pensar que a dor não é um biomarcador particularmente confiável para a gravidade da doença. Este slide mostra o oposto. Este é um paciente com NF que veio à minha clínica. Sente um pouco de dor nas costas. Mesmo assim, trabalha em tempo integral. Ele vem sem ajuda para caminhar, mas a sua postura é um pouco estranha. Mas isto é o que vemos no raio-x. Tem uma escoliose bastante pronunciada que se estende até ao lado e volta para o meio. Bom, acharíamos que este paciente sofreria muita dor, mas na verdade ele parece estar relativamente bem. Eu dei-lhe uma pequena máquina TENS e não o vejo há muito tempo. Ele volta periodicamente para ah, vir buscar algumas peças sobressalentes e é só. Assim, quando olhamos para a dor como algo não apenas sensorial, vemos que é uma experiência muito que tem influências físicas e não físicas. Os sinais e como os percepcionamos são fenómenos totalmente diferentes. Muitos de nós sabemos que e experienciamos dor durante a nossa vida, aquilo que sabíamos no passado não é aquilo que irá necessariamente acontecer à medida que nos tornamos mais velhos e aprendemos. Isto é um fator importante porque significa que a dor pode mudar e a forma como reagimos à dor pode também mudar dependendo das nossas abordagens. O quarto ponto é que precisamos de respeitar aquilo que os pacientes dizem que sentem relativamente à dor. Uma frase muito comum é que eles não sentem que a dor tenha sido aliviada, e embora a própria dor seja importante, ela pode ter efeitos adversos relativamente à incapacidade tanto física como emotiva.
E quando esta se torna algo que não é adaptado, é aqui que os profissionais de saúde se podem tornar muito relevantes. E por último, é que, embora a expressão da dor seja muitas vezes algo verbal, não significa necessariamente que a dor não exista se o paciente não a pode expressar. Algo muito importante nos casos de crianças mais novas e pacientes com dificuldades cognitivas. Este é um diagrama que apresenta muitos destes aspectos em conjunto para que possamos ver a experiência da dor no círculo do centro, que é afetada por fatores biológicos, cognitivos ou psicológicos, assim como o meio ambiente, especialmente fatores sociais. Chamamos a isto o modelo biopsicossocial. Isto é algo que usamos na dor crónica como base de todas as nossas abordagens e terapias, e é um modelo que é usado também em outras especialidades. Nos próximos slides, vamos ver como a dor é modulada em diferentes áreas do sistema nervoso, o que explica por que pode variar entre indivíduos. Aqui, nas periferias, se há uma inflamação ou lesão contínua, ela pode causar um aumento de sensibilização que pode ser bastante prolongada no campo receptivo à dor e que se manifesta na dor por ser de maior duração e ter uma área mais ampla. Não quero me afastar da ideia de que a dor é uma espécie de circuito neural passivo, mas o que vemos é que a dor transmitida pelos caminhos ascendentes pode realmente ter uma série de portões e filtros, onde a segunda ordem e ordens mais elevadas e mais recentes podem afetar os sinais reais que transmitem. E isto é um equilíbrio de sinais, tanto de neurônios inibidores quanto excitatórios, que determina a intensidade da dor que sentimos. Podemos ver nesse próximo slide uma série de áreas diferentes onde a dor pode ser modulada. Isto é evidente aqui, onde um grande número de aferentes da dor produz apenas um pequeno número de neurônios de saída espinhal. Portanto, muito processamento ocorre mesmo antes de alcançar qualquer sensor superior. E o que temos notado um pouco mais agora é que a dor não é regulada apenas pelas células neuronais, mas pelos tecidos não nervosos do sistema. Especialmente as células envolvidas na imunologia e inflamação, e uma grande quantidade de trabalho sobre as células gliais e as células de apoio estão começando a nos mostrar como a dor pode ser sensibilizada, regulada e perpetuada pelas estruturas de apoio. Portanto, isto leva a um conceito denominado sensibilização central, onde a entrada nociva que se repete pode realmente começar a amplificar a resposta à dor. Agora, normalmente este é um processo fisiológico adaptativo, portanto, o corpo não quer realmente que ignoremos a dor, e se tentarmos ignorá-la, torna-se cada vez mais intensa. Portanto, a sensibilização central é normalmente de curta duração. Uma vez resolvido o estímulo ou a patologia, há um retrocesso, mas quando se torna mais prolongada, desenvolvemos um sistema de processamento da dor que é amplificado. E isto é o que acreditamos ser um motivo significativo porque alguns dos nossos pacientes desenvolvem dor crônica persistente. Agora, os motivos por que não se desliga não são totalmente compreendidos, mas temos visto uma série de mediadores potenciais afetando as células gliais do sistema nervoso e células do sistema inflamatório que afetam o sistema nervoso, especialmente na coluna vertebral e talvez até nos centros superiores. E nós podemos ver esse fenômeno em laboratório. É uma área de pesquisa bastante intensa
em que tentamos encontrar mediadores moleculares de sensibilização que podemos visar como terapia. E um exemplo que vemos aqui é o receptor NMDA. Usamos cetamina como alvo do analgésico, mas até agora isso tem sido útil apenas para aliviar a dor de curto prazo e menos útil para a dor de longo prazo devido ao risco de efeitos colaterais de dependência. Agora, o aspecto psicológico e cognitivo da dor tem sido crucial na forma como desenvolvemos melhores estratégias de longo prazo para a gestão, e a maioria dos centros de gestão da dor tem um psicólogo por uma razão muito boa, pois a gestão da dor não é apenas física, e muitos dos nossos pacientes se beneficiam de uma abordagem cognitiva também. Mas uma das maiores barreiras ainda é esta percepção de que a dor é apenas imaginação. Quando conseguirmos cooperar essas crenças inúteis, podemos ver muitas melhorias. E podemos, pela neurobiologia nos sentidos superiores e em estudos como a RM funcional, que os aspectos cognitivos e superiores da dor são extremamente importantes. Portanto, isso significa que a dor, por ser mais do que apenas uma sensação e experiência, pode não estar sempre correlacionada com a magnitude da patologia, e esperamos poder começar a convencê-los sobre este importante conceito. E, mais uma vez, é importante reiterar a importância de fatores não físicos e não biológicos na dor crônica. Portanto, quando avaliamos muitos dos nossos pacientes, não podemos apenas perguntar sobre a dor em si. O que fazemos quando a dor se torna de longo prazo é começar a considerar o impacto real da dor sobre a função física, o bem-estar psicológico e também a qualidade de vida. Assim, as medidas de dor, intensidade e qualidade podem ser feitas com uma escala simples de 4 pontos, leve, moderada, severa ou nenhuma dor. Ou podemos usar uma escala numérica de 0 a 10, com 0 como nenhuma dor, 10 sendo a pior dor possível. Outra maneira de fazê-lo é usar uma escala analógica em que na esquerda não há dor e na direita a dor é a pior possível. E o paciente simplesmente põe uma pequena marca para ver onde acham que a sua dor esteja. Isso também pode ser feito com outra maneira visual, usando rostos que são especialmente úteis com crianças. Para as crianças com menos capacidade de comunicação, podemos usar escalas comportamentais ou mesmo fisiológicas, embora sejam menos eficazes e não tão precisas. Agora, as medidas de função física podem ser feitas em questionários que os pacientes preenchem, ou podemos usar medidas de resultados reais em que observamos, como, por exemplo, até onde conseguem caminhar, movimentos de articulações, etc. O bem-estar psicológico, a função emocional, é feita através de autorrelatos, e há uma série de questionários para isso. Uma das questões dos questionários é não ter muitas perguntas e tentar desenvolver algo que seja bastante simples na prática clínica, sem se tornar algo muito difícil para os pacientes. No contexto de uma investigação, normalmente temos muito tempo para os questionários, mas em uma clínica movimentada, isso nem sempre é possível. Esperamos que, com a ajuda dos prontuários médicos eletrônicos no futuro, esta se torne uma tarefa mais fácil. Portanto, medidas globais também podem ser úteis, especialmente quando estamos acompanhando os pacientes, pois a probabilidade é um pouco menor de serem influenciados pela variação do dia a dia. Nos próximos slides, veremos os tipos específicos de dor que observamos. Tentamos fenotipar a dor, não pela sua causa, mas por alguns dos seus mecanismos. Esta é a dor mais comum que as pessoas sentem. Chamamos isso de dor nociceptiva, e é uma dor típica que esperaríamos ver em casos de trauma, de lesão tecidural ou patologia discernível. A dor neuropática é o outro fenótipo, algo que provavelmente ocorre um pouco mais
na schwannomatose e descreve as dores causadas por distúrbios do sistema nervoso. Muitas vezes, os pacientes descrevem essas dores como uma sensação incomum, não a típica dor atenuada, mas uma sensação mais como um choque elétrico, quente ou frio. Às vezes sentem sintomas discopáticos, como formigamento na pele ou áreas com sensibilidade extrema. Com frequência, os pacientes esforçam-se para descrever essa dor por ser bem incomum. E por ser difícil de descrever, muitos pacientes ficam preocupados que as pessoas não acreditem neles. E uma das propriedades desta dor é que responde extremamente mal aos analgésicos padrão. Quando os pacientes a têm, há uma piora da qualidade de vida. Agora, mais recentemente, surgiu uma terceira classificação, algo chamado de dor nociplástica. É a dor que surge apesar de não haver evidência real de qualquer disfunção do sistema nervoso, ou evidência de lesões teciduais. Em outras palavras, são as dores que não pertencem aos dois primeiros grupos. Essa é a dor que, na nossa opinião, é significativamente influenciada pelos estados centrais de sensibilização. Exemplos dessas dores são as dores generalizadas que observamos na fibromialgia, síndrome de intestino irritável, síndrome da dor na bexiga. O interessante é que essas dores são muitas vezes vistas com desconfiança por muitos médicos. Isso não surpreende, pois uma definição positiva não envolve uma patologia física facilmente discernível. E muitas vezes, os pacientes não desenvolvem apenas a dor em si, e sentem essa dor em áreas onde estão um pouco mais sensibilizados, e sentem fadiga, disfunção cognitiva, e outros sintomas não específicos. Este é um pequeno algoritmo que pode ser bastante útil para determinar se a dor nociplástica. Algo importante é observar que uma dor nociplástica pode coexistir com os outros tipos de dor, ou seja, nociceptiva e neuropática. De forma muito parecida, mas convulsões podem existir juntamente com a epilepsia. A próxima parte da palestra será o que podemos fazer para ajudar a administrar nossos pacientes. E as três coisas principais são tentar reduzir a dor que sentem, reabilitá-los do ponto de vista psicológico e físico, e depois identificar mecanismos que possam ampliar e tornar a dor mais forte do que realmente é. A melhor maneira de fazer isto é adotar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar. Mais uma vez, o primeiro passo é reconhecer a dor que muitos dos nossos pacientes sentem. A situação ideal seria eliminar completamente a dor, mas isto nem sempre é possível. Muito comumente, quando uma cirurgia de cura não é possível, adotamos, em geral, inicialmente uma abordagem farmacológica. Mas quase 2/3 dos nossos pacientes já usaram analgésicos com um número médio de 3, o que provavelmente nos indica que não são particularmente eficazes. E nós podemos ver as diferentes classes de analgésicos disponíveis. Um dos problemas é que, apesar de uma enorme quantidade de investigação no desenvolvimento de novos medicamentos, não temos visto nenhum avanço revolucionário há muitos, muitos anos. Mas uma das coisas que, de facto, observamos é o efeito adverso dos medicamentos como os opiáceos, os quais têm sido atribuído um aumento da mortalidade sem que realmente melhorem muito a gestão da dor de modo geral. Portanto, em última análise, os medicamentos podem ser bastante úteis se forem usados como parte de um plano, mas não são realmente uma terapia por si só, a menos que seja de curto prazo.
Como podemos identificar então alguns dos mecanismos centrais da dor? Porque um dos elementos a considerar é que se alguém tem um alto grau de sensibilização central, muitos dos tratamentos biológicos pura e simplesmente não funcionarão ou terão muitos efeitos adversos inerentes. Uma das estatísticas é a análise das medidas de estilo de vida, que pode ser uma medida não apenas para a dor, mas para a saúde em geral. O nosso foco, está relacionado com estilo de vida doloroso, educação do paciente e cuidados de apoio. O que é importante são as abordagens cognitivas específicas que utilizamos. É muito importante que estas sejam aplicadas por um psicólogo experiente que reconheça as abordagens particulares que a dor crónica exige. Um dos modelos que utilizamos é a chamada terapia de aceitação e compromisso, ou TCA. Em vez de tentarmos mudar as convicções das pessoas, tentamos concentrar-nos nas convicções que são úteis e baseadas em valores, numa abordagem baseada em objetivos e metas. Este é um slide que abrange algum dos princípios deste tipo de abordagem. Penso que no futuro haverá muitas vias em que a investigação poderá realmente ajudar a encontrar melhores tratamentos para os pacientes, especialmente analisando diversos tipos de terapias, como vimos antes. Os medicamentos parecem desempenhar um papel importante, mas não havendo nada de novo há muito tempo, como podemos então melhorar o nosso conhecimento sobre a dor e a schwannomatose para que possamos adequar terapias específicas para este grupo, adotando uma abordagem geral? E a terceira, será que podemos identificar melhores biomarcadores da dor e medidas de desfechos? Afinal de contas, tudo o que mensuramos é subjetivo. Os próximos slides explicarão esta terapia que se tornou apenas disponível recentemente, ou seja, a utilização de estimulação da medula espinhal e campos elétricos para controlar a dor. Isto pode ser muito útil para os pacientes que têm um componente neuropático significativo. No passado, não era possível usar isto para este grupo de pacientes porque não eram compatíveis com a ressonância magnética, mas agora esta restrição foi eliminada. Envolve a utilização de pequenos elétrodos cilíndricos posicionados na coluna vertebral posterior, de forma que os campos elétricos emitidos possam ativar de facto circuitos inibidores dentro da medula espinhal e reduzir a dor. Este é um tratamento que foi primeiramente utilizado na década de 1960, ou seja, não é novo, mas poderá ser bastante útil neste grupo de pacientes no futuro, uma vez que a ressonância magnética deixou de ser uma restrição. Este é um exemplo de uma senhora com um tumor no entorno do nervo ciático que teve 8 elétrodos implantados na coluna posterior, provavelmente há cerca de 7 ou 8 anos, e que está a passar muito bem. Portanto, há muitos trabalhos muito entusiasmantes sobre estes novos receptores, especialmente nas periferias, que examinam o receptor de potencial transitório vaniloide, assim como antagonistas específicos do canal de sódio. Portanto, os canais de sódio 1,7, 8 e 9 são canais específicos que intermediam a nocicepção. Outros marcadores, como o fator de crescimento nevrálgico, que têm um bom desempenho no desenvolvimento nociceptor, bem como na função, e que parecem ser metas muito promissoras. Aqui temos um estudo que mostra que a recolha de amostras de fluido de schwannomas dolorosos pode aumentar a sensibilização a nível das raízes nevrálgicas e do gânglio de raiz dorsal, algo que é intermediado pelo receptor TRPV1. Assim, como combinamos toda esta informação naquilo que acreditamos ser a melhor abordagem, que é utilizar uma via multidisciplinar que atraia profissionais de diferentes áreas, e isto reflete-se no facto de que a dor
tem uma qualidade multidimensional. Ter então um médico único a cuidar da dor não é mais considerado um padrão de cuidado, e acho que os melhores desfechos resultam da coordenação multidisciplinar. Lembram-se deste vídeo que vos mostrei com dificuldade de caminhar? E mostrei-lhes também um pouco a função física que tinha quando nos consultou no centro, lembram-se? Depois de participar de na função física que não, infelizmente, não é possível ver neste slide, adotando uma abordagem que envolve tanto a reabilitação física como psicológica, assim como a gestão dos seus medicamentos e dos seus valores. Depois de participar de um dos nossos programas de dor multidisciplinares de 4 semanas, foi o que aconteceu e se estão a tornar cada vez mais multidisciplinares. Em conclusão, a dor não é um fenómeno sensorial único, mas na realidade é uma experiência com inúmeras dimensões. E esta é influenciada não apenas por fatores biológicos, mas também por questões psicológicas e sociais. E se não administrarmos bem os nossos pacientes, a sua deficiência pode ser bastante significativa. Mas temos ainda muito trabalho na tentativa de obter melhores tratamentos, marcadores e forma de medir os desfechos. Este é então o último slide. Peço desculpas por ter ultrapassado um pouco o tempo, mas muito obrigado pela atenção dispensada. Bem-vindo, David. Muito obrigado pela sua leção. Estamos agora a entrar na secção de perguntas e respostas. Temos um público muito tímido que não faz perguntas. Então eu começarei por fazer eu uma pergunta e no meu entendimento, temos uma pergunta aqui a entrar que vem de Nicole Zimmermann. Pedimos desculpa pelas dificuldades técnicas, porque o ecrã de todos ficou paralisado e nós pulamos um parágrafo. Mas pode explicar que tratamento foi usado com este senhor no final? Peço desculpa. Viram o vídeo? Porque se não viram o vídeo, eu posso partilhar o meu ecrã, se quiserem, para que possam ver como o tratamento foi tão eficaz. É possível vermos o vídeo outra vez? Bom, para responder à sua pergunta, este senhor tinha não só dor física grave, mas tinha muitas deficiências relacionadas com dor que o afetaram nas suas atividades diárias, até para se vestir, andar, e tinha também um impacto emocional muito forte. Nós então focámo-nos em fisioterapeutas que tinham que trabalhar com ele, não todos os exercícios, porque ele já tinha feito tudo, mas tentar entender quais eram os obstáculos que faziam com que ele tivesse medo de andar. Muito tinha a ver com barreiras cognitivas e psicológicas. Ele sentia culpa porque queria entrar para as Forças Armadas, ele tinha visto muitos dos seus amigos morrer no Afeganistão, algo que teve repercussões na sua função mental e física. Então, o nosso foco foi com psicólogos e fisioterapeutas a trabalharem com isto, baseados nos princípios de aceitação. Então, focámo-nos
na aceitação de algum dos problemas que ele pensou que eram tratáveis e depois passar não a uma cura específica, porque não era possível, mas para dizer, por exemplo, eu tenho isto, mas será que eu posso usar algumas destas estratégias para lidar com a dor? Será que a dor me está a parar e a travar, ou será acreditar que eu tenho esta dor que me está a travar? Um componente crucial. Então não usamos tratamentos médicos, porque ele já tinha usado injeções, tratamentos, cirurgia, não o estimulador da medula espinhal ainda não. Mas nós o que nós fizemos foi tratar aqueles desafios cognitivos, algo que na verdade deu uma reviravolta à situação. Muito obrigado. Temos uma pergunta que vem de uma paciente francesa, Catherine Battle. Calibre então a sua resposta de acordo. A Catherine pergunta: os episódios dolorosos paroxísticos que podem ser sentidos pelos pacientes são traumáticos, e é a palavra que ela usa. E isto parece, na verdade, desencadear uma postura de proteção, de evitação. Eu pergunto-me se este ponto já foi estudado na schwannomatose. Muito boa pergunta. Algo que nós observamos comumente, não apenas na schwannomatose, são as condições da dor. A miúde, quando analisamos a dor, não é um estado estável que o paciente sofre, é oscilante. E muitos dos nossos pacientes descrevem estas dores episódicas que podem ser muito difíceis de gerir, porque nos períodos intermediários, quando os pacientes consultam o doente, a dor não está presente, o que leva a que muitas pessoas não acreditem no paciente. A abordagem que usamos é mesmo assim a mesma. O que é difícil é como mensurar esta dor episódica e ainda não sabemos como fazê-lo. Se não podendo usar estas medidas de dor diretas, mas como a dor afeta a pessoa física e mentalmente. E falando sobre as escalas que são usadas para usar este tipo de impacto na vida das pessoas, o senhor pensa que que estas deveriam ser adaptadas para a dor resultante da schwannomatose, ou há algumas escalas de dor existentes, e eu não estou a falar de intensidade, estou a falar, por exemplo, de qualidade de vida e no impacto nas funcionalidades físico-emocionais que poderiam funcionar de facto para a schwannomatose? Uma pergunta muito difícil de responder. Os padrões de escalas que existem não são suficientes quando medimos a intensidade de dor de um paciente, que muitas vezes pode ser moderada ou severa, grave. O que seria mais útil seria uma escala com diversos componentes incorporando dor, função e aspectos emocionais. Ter uma escala específica para schwannomatose seria muito difícil, porque teríamos de tentar validar de formas em que, por exemplo, quando esta mensuração fosse medida entre pacientes, ela fosse sempre uniforme, independentemente da condição. O que precisamos então de fazer é identificar as escalas existentes e ver como estas se relacionam com a qualidade de vida do paciente e medidas globais. E se nós encontrarmos algo satisfatório, deveremos usar então, porque não apenas como medida geral quando fazemos investigações clínicas. Caso contrário, desenvolver uma escala seria então o próximo passo, mas isso seria um empreendimento significativo. Poderia ser útil se conseguíssemos definir uma escala de compasso de dor para a schwannomatose com uma pontuação única no final. Relativamente a este primeiro passo de validar escalas existentes para a schwannomatose, que seria o primeiro passo na direção de termos escalas de dor que
capazes de mensurar o impacto na qualidade de vida, nós temos, ou eu tenho, evidências empíricas ou relatos empíricos do que é a dor relativamente à schwannomatose de centros específicos onde esta doença é tratada. Mas quantos pacientes precisaríamos nós de juntar para podermos fazer um estudo adequado que pudesse ser validado? Outra pergunta muito difícil. Eu penso que precisamos de 30 a 40 pacientes no mínimo, 30 a 40, sim. E não é fácil. A dificuldade para validar qualquer mensuração de dor, não existe um padrão de ouro especificamente, depende muito das experiências passadas e aquilo que chamamos de desfechos, ou seja, temos que monitorizar a qualidade de vida. São mensurações subjetivas, na verdade. Aquilo que chamamos de validação é, na verdade, uma semi-validação, nunca é algo perfeito. Temos outra pergunta da Nicole Zimmerman, que diz: fantástico, muito obrigado. Mencionou a cetamina. Estamos a falar de terapia cetamínica para tratar as dores emocionais e físicas com a ANF? Sim, é um fármaco que é usado mais para pacientes que estão internados por causa dos efeitos secundários. Eu não uso como analgésico num ambiente ambulatório, como paliativo. Este medicamento tem efeitos emocionais e físicos sobre a dor, mas eu penso que para o efeito emocional é necessário usá-lo a mais longo prazo. É útil para os pacientes que têm muitas dores neuropáticas e que, na verdade, desenvolveram alta tolerância aos analgésicos, porque funciona num mecanismo totalmente diferente. Há trabalho promissor que eu estou a estudar usando extratos da cannabis sativa, mas está ainda numa fase muito experimental, mas parece que esse tipo de fármacos funcionam do lado emocional também, para além do físico. Então, temos lido relatos de que funcionam bem. A cetamina, embora possa funcionar do lado emocional, o perfil de efeitos secundários é demasiado alto. Muito obrigado, David. Eu tenho outra pergunta eu próprio, que é, eu pergunto-me se na sua experiência como especialista de tratamento de dor, se há alguma outra doença que cause níveis altos de dor que de alguma forma seja relacionado com a schwannomatose, por exemplo, que os pacientes tenham o mesmo tipo de dor. Essas dores nevrálgicas são mais neuropáticas. O problema é que não é fácil identificar, porque os pacientes com schwannomatose são bastante diferentes. A dor é muito episódica e acontece sem nenhum motivo. Eu penso em pacientes com neuromas severos, não pela natureza e pela sensação, mas o fato que a dor vem e vai. Pode ser totalmente aleatório, o tipo de dor que é muito resistente ao tratamento. Então, nos concentramos não em curar a dor, mas ajudar o paciente a lidar com ela. O dor, conforme os relatos, é de nos pacientes com schwannomatose, é de natureza neuropática. Pode confirmar isto? Eu acho que o resultado a causa principal é neuropática.
e a patologia em si dá lugar a isto e perfeitamente valida isto. Um conceito mais recente que não vimos antes, em que a dor em uma área começa a se espalhar e afeta outras partes do membro e também a a sensibilização do corpo todo. Quando a dor não é bem tratada ou quando ela é tratada com uma modalidade única, por exemplo, medicamento, o que acontece é que os pacientes tornam-se cognitivamente focada na dor. Isso é tudo relatos, são anedotas, é um conceito muito recente. Eu acho que no início, a dor neuropática provavelmente tem um papel muito reduzido em pacientes com, schwannomatose, mas ela adquire mais protagonismo, mais adiante. O que nos traz a uma pergunta muito difícil da Catherine Gray, da paciente francesa. Ela pergunta se já houve algum estudo pós-mortem que demonstre que a dor leve ao suicídio, se há pacientes que cometeram suicídio, se foram feitos estudos ou análises. Não que eu saiba, eu sei de um estudo post-mortem de uma diferente dor, em que o paciente tem uma mistura de dor neuropática e nocisséptica. O estudo mostra que mesmo que a dor seja fora do sistema nervoso central, o que o sistema desenvolve é um alto grau de formação de glio. Isso, muitos especialistas em dor tornaram-se interessados nisto nos últimos 10 ou 15 anos, especialmente os microglias, e podemos ver algo disso nos marcadores como o TSP e atividade maior. É uma das áreas de pesquisa, de investigação, que ainda é uma ciência básica. Talvez leve a algo promissor no futuro. Não vejo outras perguntas, mas eu tenho perguntas. O senhor disse que a ressonância magnética deixou de ser uma restrição no estudo da dor nos pacientes. Em termos práticos, ela realmente deixou de ser uma restrição? Eu falo da ressonância magnética com neuroestimuladores. Antigamente eram incompatíveis com a ressonância magnética, mas esse problema foi superado. O uso da ressonância magnética na dor é uma questão realmente fascinante. A RM consegue diagnosticar a dor e temos mais evidências de certos padrões de dor que podem sugerir algumas áreas do cérebro, se assumem algum padrão. Ainda não chegamos lá, com os biomarcadores, infelizmente. Não podemos, dizer se tem dor ou não tem dor. O que fazemos é explorar diferentes áreas do sistema nervoso que são mais importantes para regular a dor. Talvez o alvo seja um tratamento básico, como estimulação transcranial. Eu não tive tempo de mencionar isso nos slides. Todas essas terapias exigem que a deslocação do paciente até a clínica, e para termos práticos isso não isso não é fácil. Para ter uma ideia, entendo que o senhor trabalha no centro em Londres.
como o sistema funciona na Inglaterra. A maioria dos pacientes que moram no sul da Inglaterra, quantos pacientes que não têm schwannomatose o senhor vê todos os meses? Geralmente eu vejo aqueles que precisam de tratamento significativo para a dor. Eu tenho uma clínica mensal com a equipa na minha clínica geral. Provavelmente vejo 2 ou 3 pacientes por mês, o que é muito pouco, considerando que o senhor é responsável por metade do país. Recebemos alguns encaminhamentos, mas eu fisicamente não os examino. Fisicamente, eu examino 3 ou 4 por mês. Muito obrigado. Acho que acabaram-se as perguntas. Teria algo que o senhor gostaria de ressaltar ou tratar mais detalhes? Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite. Acho que as questões de dor na schwannomatose, é bom ver que a CTF está prestando atenção a isto. Muitos pacientes dizem que têm um problema de dor, mas antigamente muitos médicos simplesmente davam medicamento e ignoravam a dor. Então é muito bom que esta conversa sobre a gestão da dor está a ocorrer. Algo que possivelmente pode melhorar bastante a qualidade de vida dos pacientes, dependendo do tamanho da patologia e do tratamento. Então, estou muito feliz com isto e estarei à disposição para ajudar no futuro. Muito obrigado, David, pela sua participação, pela sua apresentação e por compartilhar toda a sua experiência com os nossos pacientes e conosco hoje. Não havendo outras perguntas, o webinar está encerrado hoje. Espero que todos tenham gostado. Obrigado aos participantes pelas perguntas. Esse é o último webinário de 2022. Voltaremos no próximo ano com outros temas e outras palestras e webinários interessantes e entusiasmantes. Nós vamos gravamos este webinário e vai estar disponível no YouTube. Enviaremos um e-mail quando ele estiver disponível. Então, até a próxima Masterclass em 2023. Muito obrigado.